Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Não Erre no H. O podcast que foi pensado e idealizado por 4 profissionais de RH para passar nossas experiências, trazer convidados especiais aqui para contar suas histórias e compartilhar com outros profissionais de RH e de outras áreas também casos de sucesso, de insucesso, cases, que mais? Tudo que vier de bom. Enfim, tudo do mundo corporativo, né? E de carreiras também, né? E hoje, exclusivamente, vai ter um podcast muito legal, um bate-papo muito legal sobre carreira, sobre virada de carreira, sobre empreendedorismo, investimento social, isso. Enfim, vai ser um podcast muito especial, que daqui a pouco vocês vão conhecer o nosso convidado. Mas também quero apresentar o nosso amigo aqui, meu parceiro Edson. Tudo bem, Célia? Tudo bem, Edson. Prazer estarmos aqui juntos novamente para conhecer a história desse profissional incrível. Legal, Célia. E acho que a gente também não pode esquecer daqueles patrocinadores que estiveram aqui com a gente. Opa, são fundamentais. Então não posso esquecer de falar da Cutinari Gastronomia, que ela é uma especialista em alimentação corporativa com mais de 100 restaurantes. A gente também precisa falar do Grupo Ritaco, uma empresa com tradição aí há 38 anos no mercado de seguro. E não esquecer da Trilha, que é a nossa empresa de contratação de mão de obra temporária, efetiva e também de recrutamento e seleção. Muito bom. Os sinceros agradecimentos. Legal. E lembrando que nós temos mais 2 colegas, né? O Valmir e o Dirceu, que estarão nos próximos podcasts. E agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado super especial, que vai trazer uma mensagem aí muito legal para os jovens, para quem quer fazer uma guinada de carreira, para quem tem uma história de vida muito legal para compartilhar com a gente. Meu amigo querido Denner de Moraes. É de Moraes? Denner Moraes. Denner Moraes. Acrescentou um D aí, Célia. Denner Moraes, ele é fundador da ONG Blacks Urbano. É um trabalho maravilhoso que a gente conheceu há 5 anos atrás. 5 anos atrás. E a gente vem aí apoiando na medida que dá, né, Denner? E eu queria, Denner, então, que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Quem é o Denner? Quem é o Denner? Galera, boa noite. Eu fico feliz de estar participando. Célia, obrigado pelo convite, né? A todos aqui que estão trabalhando, o pessoal do bastidor. O Denner é um jovem que cresceu dentro da favela, veio do zero e hoje, graças a Deus, está conseguindo transformar vidas através da experiência de vida dele, né? Então, hoje já estou com 29 anos, não sou mais aquele jovem de 23, 24, né? Hoje a pegada não é a mesma, mas a ideia e os frutos, graças a Deus, daquela época de 5 anos, já os Blacks Urbanos estão colhendo muito, né? Que o principal foi transformar vidas. Nasci e cresci em Itaquera, né? Hoje eu moro lá na cidade de Carvalho, na Caetitu. A minha mãe e o meu pai foram um dos primeiros fundadores ali da invasão, né? E eu cresci dentro de uma família que não tinha propósito de vida. Não falo propósito de vida porque nunca enxergou... Porque não tinha propósito mesmo. A nossa criação foi sempre estudar na medida do possível e depois procurar um emprego qualquer para se manter. Que seja de pedreiro, auxiliar de cozinha, faxineiro, que hoje é auxiliar de limpeza, né? Entre outros. E eu tendo a visão muito fora da caixa, da realidade da minha família, eu busquei o que estava fora da caixa, né? Você então, entendeu que não era para se acomodar dessa forma, sim, né? Porque... eu não queria seguir a mesma doutrinação, sabe? Seguir a mesma linha. E a única opção que eu tive foi estudar, porque na época o que tinha mais perto era o tráfico, o roubo, as drogas. Traficar não dava, que era muito bonzinho. Roubar, coitado. Não era. Você não estava nessa hora. Não. Aí eu falei, eu tenho que estudar.
Essa daí foi a minha virada de chave, né? Então, com meus 24 anos, já tinha 2 graduações. Uma em logística e a outra em direito, que foi depois de 2019 eu acabei deixando tudo para ir para a área social, né? Essa parte você nunca abandonou, que foi os estudos. Você Não, fez ela sempre numa sequência. Sempre. A sua graduação você conseguiu atingir com quantos anos? Com 23. Parabéns. E sua família, como recebeu isso? Porque você fugiu de um padrão, Sim. né, de uma cultura que já estava ali inserido, né, dentro de uma cultura A expectativa, de né? conformismo mesmo, né? E você chega com uma fora do padrão, né? Estudar era difícil. Porque, foi no domingo, Célia. Eu tava conversando com meu primo Jordan. Eu tava entrando bem nessa tese de, quando eu comecei a estudar, muitos olhavam e falavam, não, estudar vai dar em nada. Você vem aqui, você acha que alguém vai olhar para você? Pô, acho que ele é quebrado, é negro e tal. E hoje, quando você vê tudo acontecendo, você fala, aí... E quando eu chego em casa, eu fico super feliz, que graças a Deus a casa da minha mãe hoje é bonitinha. De olhar, ver a Carol, minha irmã pedagoga, o Júnior Cauê empreiteiro, o David trabalhando com moda, entendeu? O que Você eu vejo, foi a referência. O que eu vejo foi a sementinha ali para dar o start, assim. Para transformar o restante da família. E quando eu chego nos blacks urbanos, vamos colocar hoje, de 100 alunos que participam dos blacks urbanos, 80 tem uma mudança de vida mesmo, entendeu? De dar resultado, seja jogador profissional, seja o Felipe, que se formou recentemente em engenheiro civil, seja o Van, que hoje está na Vigor. Então, essa transformação, eu falo assim que foi uma coisa mais de dom e ousadia, né? Porque é difícil você sair de uma realidade escura, que não tem nada para oferecer, virar a chave e depois montar algo social. Porque o Instituto, os Blacks Urbanos, foi algo que eu sempre quis, né? Mas acho que Deus, ele é maravilhoso. Porque eu falei, vou me formar primeiro, vou tirar meu OAB, vou deixar tudo certinho, depois eu monto uma ONG. Porque na minha infância eu dormi muito em fila com a minha mãe para pegar a cesta básica. E tinha 3 alegrias no ano, né? Que era a Páscoa, ganhava muito chocolate, Dia das Crianças, que a gente ganhava muito doce, eu aprontava muito dentro dos centros religiosos de Cosme Damião, a gente pegava tudo. E Natal, que a gente ganhava roupa e sapato, e aquela roupa e aquele sapato era para causa especial, né? Era só para dia de festa. Não, dia de festa é algum evento muito especial. Então, era essas... Hoje, até comento com as crianças da associação, eram esses 3 momentos de alegria. Entendeu? Aí eu falava, eu quero retribuir de alguma forma, eu vou retribuir, mas não pensava que era antes, eu queria depois, né? Mas você falou para nós pela sua história que você buscou umas referências. Foi na sua família? Não, foi fora. Pode falar como é que foi que você encontrou essa sua referência? Porque dentro de casa era um negócio muito louco. A gente só tinha alegria de segunda, quarta, quinta. E chegava a sexta, meu pai bêbado. Era uma pancadaria, era panela. E a gente às vezes pegava fruta na feira, no final da feira. Era fruta na parede, fruta na janela, fruta nos quadros. Era um quebra-pau danado, né? E hoje a gente para dar risada. Hoje a gente dá muita risada em casa quando a gente está conversando com a minha mãe. E porque não tinha estrutura familiar, porque meu pai veio da Bahia, sem estrutura nenhuma. Minha mãe aqui em São Paulo, se juntaram e entendi. Vamos seguir a vida para criar. Na PV já tinha 5 filhos para criar. Minha mãe com 24 anos já tinha 5 filhos. Né? Então eu vejo também hoje, como sou uma pessoa muito mais aberta, que bateu fase de depressão nela, ou talvez na época meu pai também estava preparado para isso, entre outros, porque hoje a gente dá muita risada das tretas, né? Tinha um fusquinha branco, quando vinha aquele fusquinha, acabou o nosso final de semana. Já sabia que ia ter rolo ali. Acabou o final de semana, né? Mas isso daí eu fui buscar fora mesmo, porque eu sempre gostei da convivência da comunidade, mas sempre estava atenado, estudando, lendo, procurando, né, algumas coisas aí. E por que a educação infantil? A Blacks Urbanos tem esse viés para a educação infantil, né? Porque a necessidade que tem hoje dentro das comunidades, o maior ponto é a educação, né? Porque o que salva mesmo é a educação, não adianta dar cesta básica, não. O que salva mesmo é a educação. Eu falo porque eu vim desse viés, né, que a educação salva. Eu participei foi da 3ª pior escola da Zona Leste de São Paulo, Reverendo, né? Em um ano e no outro ano eu estava lá na Zumbi dos Palmares cursando direito. Mas você nunca tinha participado de nenhum projeto social? Ou já tinha participado na minha infância, né? Como eu falei, tinha 3... E teve...
Você aproveitava dessa... Sim, eu fui alfabetizado dentro de um projeto social lá no Tatuapé, não vou me recordar, só minha mãe que vai recordar, que todo sábado a gente ia pra lá. Era uma alegria que a gente ia pra lá, que tinha sopa e bolo de chocolate. Eu preciso ir nessas ONGs. Eu falei esse dia pra ela, mãe, eu preciso voltar e conseguir, de alguma forma, retribuir tudo que eles fizeram com a gente, sabe? Que legal. E porque eu não queria dos blacks urbanos para hoje, eu queria depois, que a ideia era se formar, virar um advogado bem-sucedido, aí depois montar algo, mas não é do jeito que a gente quer, né? Então, e como que foi essa virada? Essa virada, porque eu sei que você trabalhava. Sim, sim. Né? E aí eu estava na maior empresa de energia do Brasil, né? Eu trabalhava lá no jurídico. Eu gostava muito da empresa, né? Aí, porém, eu tive uma oportunidade de conseguir acelerar os blacks urbanos, porque ainda só era um projeto social aos sábados e os domingos que dava aula de futebol. Só era isso. Entendeu? Eu tive uma oportunidade de uma grande rede de ONGs, foi quando eu deixei todos os estudos, toda a carreira para trás. Você pode falar qual é a... Gerando Falcões. Gerando Falcões. Aí fui convocado pela Gerando Falcões para participar. Na verdade, o que aconteceu? Eu participava dessa empresa e essa empresa era apoiadora da Gerando Falcões. Aí, redes sociais acabaram vendo que eu faço trabalho social. Falaram, vou te apresentar para uma grande ONG e tal, que eles estão apoiando outras ONGs inicialmente. Aí foi quando eu entrei para a rede Gerando Falcões, né? Aí no início só tinha eu e mais 10 líderes, né, dentro da AGF. Aí foi dentro da Gerando Falcões que eu fui entender o que era o terceiro setor mesmo, né, que envolve muito RH. Não é só chegar lá da doação, não, tem que ter toda uma logística, uma gestão, tem que ter profissionais estrutura mesmo, uma mega estrutura para no final dar um impacto social positivo. Então, que tem que ser medido também. Ser medido toda semana, reunião semanal, aí o impacto mensal, onde que está indo, o desenvolvimento, tudo mais. Então, por isso que eu estou falando de 100 jovens dos blacks urbanos hoje que passam, 80 voam, 20 não é que tá jogado, mas eles estão ainda em fase de preparação, porque ainda envolve muita parte psicológica deles. Como quebrar o muro para construir a ponte, tem toda essa parte de... O socioemocional. Parte de socioemocional para desenvolver. Porque não é fácil, você está dentro de uma comunidade, do nada você está lá na Vila Olímpia. E como é que vocês fazem? O pessoal procura vocês naturalmente? Procura. Os blacks urbanos hoje é uma grande referência em Itaquera, sabe? Tanto da parte de recreação infantil, educação e qualificação profissional. Então, hoje a gente não faz só um trabalho com as crianças, né? Através de uma parceria que a gente tem com a prefeitura, agora a gente está qualificando os pais dos alunos também, né? E é só em Itaquera ou você atende Itaquera, regiões também? Está atendendo só a região de Itaquera. A ideia é expandir, né? Mas primeiro deixa eu mudar ali a casinha, que nem a minha mãe fala, primeiro a sua casa, deixar tudo arrumadinha para depois... Então, hoje a gente está conseguindo, por mês aí, 4, 8, 12, 120 mães, a gente está conseguindo qualificar mensais, né? E elas se formam e ainda ganham uma bolsa auxílio de R$700 para empreender. Então, tem algumas que compram carrinho de sorvete de açaí. E você, desculpa, mas você falou só mães? Só mães. Então, um trabalho voltado só para as mulheres. Tem um dos trabalhos, né? Um dos projetos, dos projetos voltado só para as mães. Mas é porque não tem a presença do pai ou você acha que o pai a mãe passa a ser um complemento? Esse projeto, quando ele foi para os blacks urbanos, que veio uma proposta, a gente começou a observar muitas coisas. Por quê? Muitas coisas que a minha mãe passava antigamente, né, é o que essas mães passam hoje. Então, vamos supor, a obrigação dela é o quê? Acordar, lavar, passar, cozinhar, levar o filho na escola e morrer o assunto ali. Aí chega de noite, tem que fazer janta e segue aquela rotina. E quando elas chegam lá, o professor Jair, meu cara é excelente, vem lá do Capão Redondo, dá aula lá em Itaquera. 3 horas de trem ele pega. Ele começou a quebrar alguns ciclos e começou a entender. Ele falou, Denner, esse projeto é um projeto que vai mudar vidas. Porque elas não ficam só dentro de casa, elas vêm aqui pro curso. Aí dentro do curso é o trabalho socioemocional, aí choram. Aí no outro dia todo mundo leva bolo, café, e parece... Elas voltam na infância. Uma comunidade. Não, parece sala de aula, sabe? E dá risada quinta uma série, outra, não, tal. né? O professor tem que... Parece quinta série. A professora chama atenção, tal, porque é isso que estava faltando dentro da comunidade. Porque já pensando muito nas crianças, jovens e adolescentes, já estava seguindo, sabe? Tava legal. Às vezes as crianças chegavam em casa, a mãe tava lá murmurada, arrumando briga. Não ajudava, né? Aí hoje já veio outro start, elas participando de tudo. Dá ideia, os blacks urbanos precisam disso hoje.
Vem aqui, Carol, os blacks urbanos precisam disso. Sonara, então a comunidade hoje consegue se interagir. E uma vez por mês a gente está fazendo uma feirinha, né? Que é muito legal. Ao concluir o curso, então vamos supor, hoje a Sara vende bolo, vai vender o bolo, você café, a outra vende hot dog, outra vende sorvete, e no meio da praça hoje. Então a gente está conseguindo se interagir muito legal com a comunidade. Era uma coisa que eu não tinha essa visão, mas foi um negócio simples que deu um estralo assim, falei, pô, que legal. dá para fazer um trabalho legal. E está dando um resultado muito positivo. E dentro da própria comunidade, elas acabam com esse convívio, criando uma rede de apoio para que elas possam trabalhar, empreender, né? E acabam virando amigas também, né? Essa rede de apoio. Ô, Denner, assim, até aproveitando, se você quiser, fica à disposição aí para você estar colocando aí os meios de contato Show. Que você tem, se você quiser avisar o pessoal aí quais são as redes sociais que podem estar acompanhando o seu projeto. Nós vamos divulgar as redes sociais e também o Pix da ONG, do Instituto da Blacks Urbano. A gente tinha pensado até de fazer por causa da Páscoa, mas como a gente tem aquela esteira de produção de vídeos, esse vídeo só vai ser... Nós estamos hoje, pessoal, no dia 8 de abril. Porém, esse vídeo só vai sair em maio. Né? E aí já passou a Páscoa. Não, tudo né? bem, bora pra cima. Não, então, mas de qualquer forma, a gente já vai deixar e qualquer ajuda em qualquer tempo é super bem-vinda. Bora pra cima, sério. Mas legal que você tem esse, assim, quem quiser acompanhar tudo, tem as redes sociais. É bem movimentada. Não, legal. Então a Célia já adiantou para nós que vai estar colocando já mesmo no podcast lá para poder... E os blacks urbanos foi um negócio que foi para todo mundo, é uma loucura, né? Que a gente pegou... Os blacks urbanos já tinham um trabalho social, né? Que era um projeto, mas ele cresceu durante a pandemia. Foi durante a pandemia, eu conheci a Célia, conheci a Dana, uma galera super forte, foi durante a pandemia, a própria Gerando Falcões. Então a gente é uma ONG que cresceu durante a pandemia e pós-pandemia ficou mais forte ainda e agora está escalando outros áreas. Ô, Denner, mas conta pra gente, porque quando eu te convidei aqui, além de te conhecer melhor e divulgar o trabalho da Blacks Urbano, é também você influenciar os jovens, né, nesse empreendedorismo social, né? Como foi para a tua família quando você sai de uma empresa renomada, que você poderia ter uma carreira, um CLT, né? E fala, mãe, vou abrir uma ONG. Olha... Assim, sem ter renda garantida, sem ter remuneração. No começo ela estranhou, né? No começo ela estranhou muito. Aí depois ela viu que é o que eu queria e estava ajudando muita gente. Apoiou. Entendeu? Porque não adianta correr, era aquilo. E os blacks urbanos durante a pandemia ajudou muita gente. Não tem como falar que não ajudou. A gente ajudou muita gente. Peguei Covid 2 vezes, aí tinha que estar. Então não tinha. Nem me fala isso. Peguei uma e já fiquei satisfeito. A gente ajudou muita gente, muita gente. Foi ticket de alimentação, gás, era cesta básica. E são empresas que ajudam a vocês? Empresas que estavam ajudando, né? E hoje, como é que vocês fazem a... Os blacks urbanos hoje têm os parceiros, né, que continuam fazendo investimento, né? A gente tem que prestar conta todo mês, tem madrinha, tem tudo certinho, tudo bonitinho. Porém, como por ser uma instituição super nova, está completando 3 anos de CNPJ, aí agora a gente está tirando algumas certificações agora, que nem o CMDCA saiu semana passada, e assim vai indo. Isso porque dá um outro impulso para... Porque o CNPJ é super jovem dos blacks urbanos, né? É uma ONG super jovem que impacta muitas vidas. E hoje, que nem eu estava vindo para cá, estava conversando, era com o Roger. O Roger saiu dos blacks urbanos, hoje é jogador profissional de Ventos da Moca. A Emily está no Corinthians, o Felipinho está no Mirassol. Aí vai indo. Tem até eram lá em jovens Portugal. Sim, eles eram até apadrinhados pela Balduco. Pela Balduco. Que legal. E hoje tá tudo bem, graças a Deus. A Emily saiu da favela do Guarani, mora no Parque São Jorge. Ela tava nesses dias tá de no sangue Nike, agora ali, de né? Nike, aí eu falei, olha, nega, tá chique. Mas é gostoso isso. que é o sonho realizado. Isso, né? e ela já tá, como eu posso dizer, inspirando mais crianças
Né? Porque as meninas lá do futebol, quando vê a Emily é a rainha, eu quero ser a Emily. E vira referência, né? Empolga. É o que eu te falei, influencia, né? Você inspira, né? Outras crianças. O teu posicionamento também, né? Vai inspirar outros jovens, né? Tanto da sua comunidade como de outras. É esse o objetivo, né? Quando a gente quer divulgar. É porque os blacks urbanos a gente se acompanha, tem muitas ONGs de 30, 20 anos, ainda não tinha essa visão de como ia ficar o terceiro setor pós-pandemia, né? Mas a gente já sabia como ia ficar pós-pandemia. Vocês sabem se teve algumas que fecharam até por conta da pandemia? Ou... Instituição? Isso. Sim, fecharam. Porque você tinha que ter uma jogada muito legal, porque estava vindo muita coisa ao mesmo tempo você tinha que distribuir, ao mesmo tempo você tinha que firmar o seu nome social, né? Entendi. O seu nome social. Porque não tinha paradeiro, então era de madrugada, você estava dentro da favela. Aí de tarde você estava em alguma empresa, e assim estava sabe? Ô, Denner, então, e nessa jornada, né? O CNPJ é novo, mas você já vinha fazendo, né? Teve algum momento que você parou e falou, putz, o que eu fiz da minha vida? Onde eu fui me meter? Gente, era quando batia a parte financeira, você falava, puta, eu podia estar ali, tá aqui, mas não, vou continuar. Aí daqui a pouco eu sempre vinha, e aí, nego, que eles me chamam de nego na região. Tudo bem? Eu falei, aí, tá vendo, gente? Tem um balduco aí. Eu falei, não tem como deixar. Se os blacks urbanos hoje fechar, deixa muita gente na mão, vocês não têm noção, que nem hoje são duas aulas, né? Hoje estavam girando lá 60 crianças agora no período da noite. Das 7 às 8, das 8 às 9. 60 hoje, você calcula, fora o final de semana, as criancinhas do balé, da capoeira, das artes. Se fechar, dá um impacto negativo social. Porque eles vão procurar o que fazer, né? Enquanto eles são ali, eles são presos. Estão presos no futebol, quero jogar bola. Ah, estou fazendo balé. Então a gente consegue, através disso, que é o momento de 12 a 14 anos, que eles procuram conhecer mais o mundo. Então, nesse momento, eles estão procurando ser o quê? Ser jogador de futebol, entendeu? Pintando. Vocês plantam um sonho para eles, né? Vocês colocam na cabeça deles que eles podem alcançar um sonho, que é ser um jogador, ser um professor, ser um médico, um advogado. E aí, dali para frente, você trabalha a cabeça deles, né? Tirando eles da rua e colocando eles num esporte, também num direcionamento, dando exemplo de pessoas bem-sucedidas dentro do programa, que eu acho que é isso que faz eles esquecerem um pouco o que tem lá fora. Porque na hora que eles veem, o Roger, nossa, o Roger tá aí, cadê o Roger? O Felipinho vem lá de Minas, só o Felipinho. Eles acabam falando, os meninos falam, não, a gente saiu daqui mesmo, então a gente aprendeu muito. Só eles mesmos falam, a gente aprendeu muito, a gente chegou hoje porque foi através daqui, entendeu? E vocês tiveram que resgatar alguém ou não? Ixi, bastante. Vocês têm esse objetivo também, porque uma coisa é você segurar para não deixar seguir um caminho. Outra coisa é você ter que resgatar. Só ter que trazer de novo. Eu acho que esse é um desafio maior, né? Não, isso daí é um maior porque já vem com outra mentalidade, né? Já aprende, como eu posso dizer, a malícia já mais do mundo, entendeu? Aí você tem que mostrar que aquilo ali é negativo. Mas para ele deve ser legal, mas não, é negativo. Olha onde que eu cheguei, tá vendo? Tô seguindo uma vida legal. Onde que fulano chegou, tá seguindo uma vida legal. O que você tá precisando? Ah, disso, vamos ajudar você, beleza. Aí você vai ver, muitas vezes não é nem por conta da criança. São os pais também. Preferem um copão de gin de 10 do que olhar pro filho. Preferem usar droga do que... Muitas vezes vem de dentro da própria família. Né? Aí tem que fazer o trabalho com a família. Tem que chamar o pai para conversar. O pai não quer papo. Aí tem que fazer o quê? Tem que puxar a mãe. Mãe, tá dando um curso lá de 400, R$700 o curso de qualificação. Vamos lá, vamos. Ela vai. Por R$700. Aí eu faço o trabalho, entendeu? Aí você mostra para ela, você direciona ela. Ô Jair, aquela dali, não pode deixar que a gente faz o trabalho legal. Aí no final já tá a cabeça mudada. Quero trabalhar. Não, meus filhos dá para ir para a escola. Então ela já consegue mudar. Isso daí é caso, porque eu não posso falar o nome da mãe, mas é caso comprovado que deu o start legal. Não, acho que o que é bom é ter essas referências positivas, né? Porque eu acho que vocês vão sempre sobreviver e conseguir crescer quando vocês mostram exatamente o retorno, né? Que é
a vantagem de ter investido e ter tido o retorno desse pessoal agora para uma sociedade mais justa, né? Então, Denner, e naquele momento que você se viu sem dinheiro, né? Que eu te perguntei que momento você parou e falou que eu fiz da minha vida, né? Onde eu fui me meter? O que você percebeu? Você falou, me deparei com a falta de grana, né? Foi 2 e aí, anos como de que pandemia. você reverteu isso? Tinha que fazer, pô, tinha que fazer. O bom é que a minha família sempre me apoiou muito, né? Sempre me apoiou muito e eu falava, não, vou ter que fazer. Uma hora vai chegar a hora, né? Aí pós-pandemia, graças a Deus, tudo se ajeitou, os Blacks Urbanos se estruturou. Aí a Gerando Falcões veio e investiu fortemente. Aí cresceu, foi tudo. Você ainda está com a Jeff? Estou. Continuo lá participando de Bacana. tudo. Hoje, quantas pessoas estão envolvidas no Blacks Urbanos? 260 crianças Assistidas. Mas, e E voluntariado? Pessoa voluntária, tem 2, mas a gente não conta muito com os voluntários, sabe? Poxa, então é um trabalho bem pesado. Porque tem uns professores, né? Esses são remunerados. Aí vem o Márcio de capoeira, vem a Caroline. Ah, tá, Porque mas tem aí... 2 Carol. Tem a Carol coordenadora pedagógica e a Caroline que é de balé, e vem a Nara e o Paulo. Isso no futebol são 2. Que é a Nara e o Paulinho. Um aplica a aula e o outro vai monitorando. E são todos da comunidade? Todos ou não? da comunidade. O Gui cresceu na comunidade, foi jogador profissional, e hoje ele dá aula lá. Então o Que Gui. legal. E quando eu contratei ele, foi bem nessa ideia de acabar, porque chegou uma hora que eu falei assim: meu, não dá mais pra me dar aula de futebol. Vou ter que fazer outra coisa. Quando eu puxei o Gui, foi bem nessa parte pro Gui chegar e falar: ó, eu fui jogador, entendeu? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que dá certo, entendeu? A Nara é uma pessoa que é ex-dependente química. Entendeu? Isso é uma pessoa pra mostrar, ó, isso daí não presta. Acabei com a minha vida, mas hoje eu tô aqui. Aí a Carol, que é coordenadora pedagógica, ela é minha irmã, então já tá mais em casa, né? Legal. É a professora de balé, e vê um marcha de capoeira com um grupo de capoeira. Então uma galera toda estruturada, né? É isso que eu ia falar. Muita gente pensa, né, que quando fala de ONG, que depende de boa vontade, Não. né? Que vou fazer porque é de coração. Qual o segredo para isso dar certo no sentido dar resultado, dar impacto social, remunerar, né? Porque Sim. as pessoas têm que ser remuneradas. Porque é difícil encontrar hoje no mercado profissionais para o terceiro setor que querem fazer acontecer. Porque a maioria da galera quer dar aula em escola em algum outro lugar e ir lá fazer um extra. Né? Muitas vezes não é aquilo que ele quer, ele está lá pelo dinheiro, então é difícil encontrar a Célia. Porque também é um trabalho muito mais assim, a pessoa tem que saber trabalhar. Né? Você vai pegar vários tipos de características de crianças, entendeu? Aí o que acontece é o que eu pego sempre mais é a história das pessoas, porque através da história vai dar para entender se ele vai aguentar o trabalho, sim ou não. Querendo ou não, pra mim hoje, se for, Denner, vai lá dar aula de futebol, eu dou. Só de capoeira aqui não, que eu não sei. Balé também não dá mais arte, porque pra mim é normal. Nem me chama pra dar aula, não. Eu vou conseguir. Minha coluna não deixa. Eu vou conseguir se interagir com eles, ouvir. Porque o que eles querem mais ali, toda criança de comunidade, é atenção. Entendeu? E aí o segundo... Você acha que é uma carência que não tem em casa? É uma carência que não tem em casa. Entendeu? É um amor que ele não consegue ter em casa. E às vezes a escola segue uma padronização que não é aconchegante para ele. Ele tem que ir por obrigação, sabe? Aí lá não, ele vai porque ele gosta. Ele não é acolhido tal. na escola, né? Isso. É diferente do projeto. Isso eu vi, às vezes que eu visitei a Blacks Urbano, o Denner fala com as crianças de igual para igual, assim. É muito bacana você ver o jeito dele falar. Sabe? Porque você tem que seguir a linguagem para eles entenderem. É muito 10. Você tá Existe uma língua paralela. Sim, aí. sim. Aí você tem que saber conversar com eles, né? E o respeito que eles têm, né, com o Denner. Tantas mães, as crianças. Se a gente perder esse posicionamento dentro da comunidade, não vai pra frente. Pior que a gente bate nas portas. Ô, fulano tá faltando, que nem a Nara tava lá embaixo. Olha, tá faltando aluno no futebol. Por que tem que fazer? Eu falei, não, calma, sábado a gente senta e vê isso, gente, pelo amor de Deus. Como que vai conseguir resolver tudo na mesma hora, hoje né? eu não consigo, ela tá querendo resolver hoje. Eu falei, não, sábado a gente senta e resolve. Aí o que ela faz? Ela vai, vamos supor, gente, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Ela chama ele de japonês, porque ele é japonesinho. Tá faltando. Aí ela vai ter que ir lá na casa do japonesinho, sábado à tarde, perguntar.
porque você tá faltando. Ela faz uma interrogatória, daqui a pouco ela manda mensagem, o japonês tá faltando por causa disso. Muitas vezes é chuteira. Então, isso é super importante, né? Essa proximidade, esse acolhimento, porque muitas vezes essas crianças não têm isso na família. Eles não são vistos, eles não são enxergados. Aí vai para uma escola regular, ele é mais um lá dentro. Se ele falta ou não falta, a professora não hoje tá... o índice de crianças autistas está alto. E aí, como que você trabalha com essas crianças? Então, a gente montou um programa lá de acompanhamento, né? Então, vamos supor, todos os sábados, na oficina de balé tem 15 crianças, né? Então, tem que ter no mínimo 2 crianças autistas para fazer o acompanhamento. E ainda lá, você tem esse desafio ainda, sim, quando você pega porque, pessoas... as crianças autistas... Ou ela é muito ousada, brilha muito, ou ela fica sempre no cantinho dela, né? Fechado. E essas que ficam no cantinho, então a gente fez assim. Ô Maria Isabela, você vai ser amiga da outra criança ali, tá bom? Então essa criança ela vai ser amiga desde do Eliseu na escola até lá. Então passa uma semana, essa criança que já tá se comunicando, tá dançando, entendeu? Tá se interagindo, e os pais já começam a frequentar mais, porque o filho tá gostando. Aí tem um caso do Davi. O Davi ele já é mais agitado, né? Aí o Davi tem que... Falou, Davi, você tem que seguir essa linha. Já não quer. Antes de começar a roda de capoeira, já tá lutando capoeira com todas as crianças. Já tá dando golpe já. Aí o professor tem que chamar ele e falar, calma. Ô, Denner, e que habilidades assim do direito, né? E Sim. de logística que você traz para a tua atuação na ONG? Conciliação. Conciliação. Faz conciliar, entender. Porque muitas coisas que eu aprendi no ramo jurídico eu aplico hoje. Né? Seja na parte de gestão, desde uma simples planilha, o acompanhamento, seja um network para conversar. Entendeu? Então, muita coisa que eu aprendi hoje eu aplico nos blacks urbanos. E vocês fazem algum trabalho assim voltado para menores infratores ou não? Não. Ainda não. Não tem essa parte não. ainda. Não, sim, mas é mais para entender se a ideia também é um dia você conseguir também levar esse pensamento, essa metodologia de conhecimento para dentro. Já me deram a opção de levar para lá, né? O Léo Precioso. Mas eu falei, não é o momento, sabe? Eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que você precisa estar preparado para... Ter a maturidade, né? E se tiver um investimento grande, vir professores, o espaço, a gente consegue. Porque eu acho que é muito mais do que o trabalhar de dar os fazeres para as crianças, né? Você tem que fazer uma mudança de cabeça, de conceitos. Eu acredito que o desafio é bem maior. Todo ao contrário, para trazer de novo. Aí puxando. O Léo deu essa opção de trazer, mas eu vi que não era o momento certo, sabe? De trazer ainda. Eu acabei segurando. Mas pode trazer, mas hoje assim não dá. Eu ainda vejo que os blacks urbanos estão num momento ainda de crescimento, né? Ele pode ter atingido bastante gente, mas a gente está crescendo ainda. Hoje a gente tem uma sede própria no meio de uma praça. Antigamente a gente pagava R$3.200 de aluguel. Então hoje a gente consegue... Você já tem esse ponto, então? Já tem uma sede sede própria vocês compraram ou foi... Não, ganhamos do subprefeito de Itaquera. Putz, que bacana. Ele viu o trabalho, eu falei, não, pago aluguel. Não, arruma um espaço. Eu falei, não sei onde tem espaço, aquela praça. A gente vai fazer ali. Eu falei, amém. Perfeito. Então a sede aqui é a quadra de futebol, tudo na mesma praça. Putz, que legal. E é o ponto de encontro, Sim, né? Aí eu tô pedindo para ele aumentar mais um pouco agora. Já não dá mais pelo tanto que ele ofereceu, né? Aumentar mais um pouco, colocar um brinquedão. Denner, como é que você concilia a gestão dos blacks urbanos com o teu propósito? Gente, às vezes eu não durmo. É seguir. Porque eu coloco sempre o fazer, fazendo feito, puxando aquelas noções de RH, mas eu vou só seguindo, sabe? Porque é uma coisa, gente, eu sou muito de energia. Hoje tá ruim, mas eu falo, amanhã vai dar certo. Aí daqui a pouco o telefone toca, alguém quer falar com você, Débora, opa, bora. Sabe, eu sou muito assim. Então os blacks urbanos dá muito certo porque eu acredito no propósito, né? E a galera que trabalha comigo também acredita, porque é difícil, viu? O Gerando Falcões, hoje ele tem vocês e tem mais outras também divididas em outros lugares, né? O Gerando Falcões, ela é internacional, né?
Eles têm base em Nova York. Já estão assim, né? Já. Os caras Ah, são... que legal. como é que chama lá? O Edu Lira. O cara é... Mas a... Sem limite. Então eles O cara é um compraram sem limite. exatamente o seu projeto por entender que faz parte do mesmo trabalho que eles Sim, fazem eles hoje. fazem. Então posso dizer que seu trabalho é internacional. Então, também. A gente realizou um trabalho muito legal que foi na favela do Guarani, aplicando CEPs dentro da eu acho que comunidade. eu já Isso é vi muito eu vi legal. esse programa. Dentro da comunidade. Foi um dos trabalhos aí que tinha uma galera que estava lá na França. Mandou mensagem, aí, Denis, eu falei, o quê? Jornal Nacional. Que legal. Caraca, realizei mais um passo. SPTV, legal. Eu vi esse bacana. do CEP, que dando CEP para todas as Isso. casas, fazem A reformas também, A né? gente aplicou. Aí já é um outro programa da favela 3D. 3D. É o 3D. Isso. Mas a primeira, assim, na Zona Leste, foi lá na favela do Guarani, que deu todo o start, né? Os Blacks Urbanos foi, por muitos anos, ainda continua sendo referência de impacto dentro da Girando Falcões, né? Que bacana. Porque na época eu era super jovem, tinha 24, 25, só tinha vontade de fazer, não tinha mais nada. Você só né? tinha o propósito. Você só tinha o propósito. Só o propósito. E ainda eu vou seguindo ainda essa visão do propósito, porque se eu perco isso, começo a olhar para mil outras coisas, perde a química, sabe? Sim. Perde. Então, o A pessoal essência tem que estar ali, né? tem que estar ali, que nem eu gosto de andar na comunidade, sempre estou andando, estou conversando, sempre estou almoçando no cantinho ali na esquina, sempre estou conversando com o pessoal das ADEC, sempre estou conversando com todo mundo. Sim ou não, você não está deixando ninguém sair da linha, né? Eu passo dentro dos lugares, converso com todo mundo, os manos da contenção, pá, pronto, não muda nada. Mas aí o pessoal fala, o cara tá aqui me fiscalizando. Não, ele posso transita numa boa lá dentro. É muito, muito legal. Muito legal. Com as velas, desses morros. Porque se a gente perde essa essência, a gente perde o movimento social, né? Porque chegou uma época na minha vida que eu tava nisso e falei, meu, que legal, ó. Pô, consegui comprar meu carrinho, não, tô ficando bonito, tá, tô dando uns trajes. Já bati minha meta, eu falei, não bati não. Depois eu falei, não bati não. Hoje você fala em 260 crianças que estão. Isso. Mas você chegou a fazer um levantamento nesses últimos 3 anos? Quantas pessoas passaram? Sim, a gente tem um acompanhamento via bússola lá, né? É só a Beatriz que sabe mais desses negócios. Já estou exigindo demais a memória, né? Não, é porque a própria... A gente tem lá os acompanhamentos. Eles mandam pra gente. Vocês têm que dar essa prestação de contas, né? Então, mas é assim, eu tô te perguntando agora, pode colocar aí mais de 1.000 crianças. Só o futebol dos Blacks Urbanos é uma coisa que puxa tudo, sabe? Que a química lá é muito legal, que todo mundo fica quietinho, né? E quando joga a bola, tem um monte de Neymarzinho lá e tal. Mas o que falta é oportunidade, né? Sim. A gente faz a medida do possível, ajuda. Que nem muitas vezes quando eles vão para clube, às vezes não tem chuteira. Que nem a chuteira que joga final de semana. Tem que ter uma chuteira que é cara pra caramba, porque já é uma chuteira profissional. Cara, eu já tô aqui pensando assim, se você concedesse os seus melhores jogadores aí para as escolinhas de futebol fazerem uma peneira, né? Eu acho que aí ficaria para essas escolinhas de futebol, né? Também de abraçar o teu projeto e fazer e olhar, pedir exatamente para que você forneça os melhores que estão ali se destacando, até para eles também complementar a tua atuação. Bora, gente, lá nos Exatamente, Blacks. gente. Tá aí, ó, o Denner tá querendo aí uma puxada aí de vocês aí dos talentos que ele tem para poder jogar na sua escolinha. Mas sempre vem Denner contrato. Eu falei, a ideia não é contrato, a ideia não é... Eu acho que você colocar lá, né, cara? Não, porque a ideia é formar. É formar. É que nem eu falo pra todo mundo, é tudo consequência, sabe? E a maioria deles... A gente já sabia que uns iam se destacar. Isso daí eu já sabia, exemplo do Roger, do Niltinho, que tá no Corinthians também. Isso daí já... Mas o resto é tudo consequente, assim, sabe? O pessoal fica contrato, não... É consequente. Se eles me lembrarem amanhã do Denner, beleza. Mas eles vão lembrar, sei lá dos Blacks Urbanos, lá do meio da quebrada. Agora eu vou te fazer uma pergunta que foge até um pouco, mas veio na minha cabeça essa curiosidade. Existe algum que se decepciona exatamente? Porque eu tô falando porque eu tive muito amigos que se dedicaram até os seus 20 e poucos anos, fazendo escolinha, deixando de trabalhar para se dedicar ao estudo, o pai e depois vem essa decepção. Tem. Existe a criança que você
você prepara a cabeça dela, porque não é que elas estão sendo formadas jogadoras. Elas estão tentando, estão tendo a sua oportunidade. Mas a escola é fundamental, assim como você colocou para você. É porque a ideia que a gente coloca principal é formar cidadãos, né? Isso, é perfeito. É tudo consequência. Vou dar um exemplo. Eu tava com o Luiz Mamedes. A gente foi sexta, né? Que eu tava comendo uma esfirra lá, né? Com o Luiz Mamedes, lá em frente da casa dele. Eu ficava vendo qual pronto com os alunos. O Luiz hoje tá com 19. Ele começou comigo lá e tinha 15, 14 anos. É um baita atleta, não deu certo, e a gente tá jogando na várzea. Entendeu? Sim, mas está no caminho. Tô falando, não existiu decepção para ele. A minha preocupação é a porta fechou, taça júnior, né? Isso, não tava Copa dando São mais isso. Aí o que ele fez, ele foi para várzea. Mas está seguindo o caminho de uma pessoa... Cidadão de bem, porque hoje a várzea está ajudando muito os jovens, né? Tá pagando mais do que o time da Série C e Série D. Eles fecham um contrato, tudo mais. Que legal. Então a maioria deles estão indo, né? Que nem o Joãozinho tava na Várzea, tá no Itapirense, tá lá em Itapira. Cara, agora me lembra, tem alguém aí que saiu daqui e já foi pro exterior, não, do teu projeto? O Gabriel tá lá em Portugal. Que legal, cara. Tá lá em Portugal. E ele tem que vir sempre, né? Pra poder mostrar onde é que ele tá. Mas ele tá na 3ª divisão. Ele falou que não pretende voltar agora. Não, mas tô falando pra dar o exemplo, né? Ah, sim. Aí as crianças ficam vendo acompanhando ele na rede social. No Instagram. No Instagram. Então essa daí é legal. Eles ficam lá, você viu onde que o Gabriel tava? Tá, não. Nossa, você viu o carro que ele tava? Eu falei, vi, deixa ele lá. Ele mesmo falou que não pretende voltar agora, que a ideia é se estruturar financeiramente, ajudar a família no Brasil, aí quem sabe voltar, porque mudou a realidade, né? Ele acaba que enxergando a vida agora um pouco mais diferente. Mas né? graças a Deus, fica lá. Ô, Denner, e teve algum momento que você se arrependeu do que você fez? Não. Você falou, não perdi tempo. Ou então fazer a pergunta, né? Se você acordasse, se você dormisse hoje, pudesse acordar, você acordaria com o mesmo sonho? Sim, é da hora. É da hora ver o resultado. Entendeu? Que seja até no curso lá de um mês, lá de R$700, é legal ver o resultado. No último dia de curso é bolo, é não sei o quê, é refrigerante. Entendeu? É legal ver o resultado da comunidade. E através disso ela se transforma automaticamente, vai indo, né? Parece uma onda, ela vai batendo assim, vai aumentando cada vez mais. E o que você acha que te diferenciou frente a Gerando Falcões para que eles abraçassem o teu projeto também? Te dessem todo esse... Porque eles dão todo um suporte de gestão, Sim, né? Gestão financeira. O que você acha que foi o diferencial para escolherem o seu instituto e não... Acho que foi a dedicação, né? Porque na época era um jovem tentando ser revolucionário. Eu queria mudar o país, né? Eu acho que eu imagino que eles tenham enxergado em você o que eles estavam procurando e que você já estava com isso nato, né? Não foi que eles precisaram desenvolver, eles já sabiam que você já tinha 50% do que eles precisavam para poder abraçar esse projeto dentro de Itaquera. Os Blacks Urbanos é uma coisa assim fora do comum, gente. Vocês não imaginam. É muito famoso. Que legal. É muito famoso. É uma coisa que eu estava tentando fazer até nas minhas redes sociais, né? Desvincular os Blacks Urbanos para seguir e esquecer um pouco o Denner. O Denner, né? Criar uma própria, Denner, né? E Blacks Urbanos. Porque se deixar... Mas está muito famoso já aqui. Cara, eu vou fazer uma pergunta só para não deixar passar. Por que Blacks Urbanos? Quem foi que deu Nossa, é uma loucura. Esse nome. A gente tinha um time de futebol, né? A gente era tudo primo, cabelo black e tal, os dedos na quebrada. Esse cabelo tava tudo grande. Eu não podia participar, cara. Tinha o Jordan que era mecânico, o Júnior, meu irmão, já tava começando a mexer com empreiteira. Então a gente era todos, mano... Era resenha Blacks, né? Aí daqui a pouquinho a gente viu umas molecadas na... Você fica vendo a história dos Blacks urbanos. Fala, vamos levar os moleques pra jogar bola? Lá na quadra, vamos. Nossa, vai ter que dar uma treinada nesses moleques. Aí começou os Blacks Urbanos. Foi num sábado. Aí no domingo era... Não era 7. Era umas 9 horas da manhã. Foi o Dodô, o Neto, tudo lá batendo no portão. E aí, nego, treinou. Falei, pô, minha cabeça. Aí daí foi, né?
Porque os blacks tinha adulto e a gente falou, era blacks mirim, né? Então a gente levava as molecadas pra jogar contra os outros timinhos e tal. Aí daqui a pouquinho cresceu tanto que dava mais hora de sábado e domingo. Já não dava pra semana e daí seguiu. Né? E o Urbano veio da escola que eu estudei, Reverendo Urbano de Oliveira. Eu pensei que o Urbano era de cidade, né? Não, fiz uma homenagem à escola. Ao Venâncio, o diretor, fica super feliz. Então vocês eram os blacks Venâncio, gente boa. Então, tá vendo, Célia? Que bacana. Tomou conhecimento agora que o Blacks Urbano não é porque é urbano. Tem fiz uma homenagem o nome da escola. Reverendo Urbano. Deu certo. O diretor fica feliz pra caramba, o Venâncio, né? Aí eu que coloquei lá Urbano. Agora tá a briga, né? Quem que deu o nome? E nessa jornada toda, Denner, qual foi a grande lição? O que você aprendeu com tudo isso? O que você tira de aprendizado dessa jornada? Eu vejo assim, se não fosse os blacks urbanos, não tinham vidas transformadas na cidade de Carvalho. Isso daí é nítido. Eu não posso falar, se eu estiver falando, estou sendo ingrato comigo mesmo e por toda a história, né? E a dedicação que eu tive, assim, com tudo, seja com o grupo, seja com as crianças, né? E a frase que eu sempre gosto, que é fé nas crianças da favela. Acho que o principal ponto é essa frase, assim, que é fé nas crianças da favela. E eu sempre converso com alguns pais de alguns alunos lá, porque eu sou meu fofoqueiro, sempre estou conversando com os pais da alunos. Eu gosto disso daí, eles gostam também. Com certeza. Tem uma fofoca. Tem grupo de WhatsApp, então, para falar Tem, das mas fofocas? é bloqueado o grupo dos pais. A gente bloqueia, se deixar. Eu sempre estou conversando com eles e o que eu gosto de ouvir deles é o resultado que está dando na vida dos filhos deles, né? Fulano está indo bem na escola, eu falei que no futebol já melhorou. Acho que o principal ponto assim, dos blacks urbanos é a transformação, né? Para transformar a vida, você tem que estar preparado, né? Talvez na época, quando eu comecei com os blacks urbanos, eu não pensava naquele momento que ia dar aquele start inteiro, né? Mas eu vejo que eu já estava preparado para transformar vidas. E hoje o projeto atende crianças de que faixa etária? De 5 a 17 anos. De 5 a 17. Isso. A criança de 17 anos. Dá para começar um outro projeto agora com essa grávida, porque o pessoal estava saindo e a Deus dará alguns, para a gente começar a fazer uma qualificação profissional e já empregar eles. Desculpa. Então já tem até as empresas já para... E aí o trabalho que vocês fazem lá é focado só no esporte ou também tem teatro? O pessoal também faz esse tipo de... Tem futebol, capoeira, balé, artes e a parte de qualificação profissional. Teatro ainda não, né? Ainda não. Olha, você está perdendo a chance de colocar mais algumas pessoas aí no mercado. Atriz da Globo, ator da Globo. Já pensou? Você sabe que tem criança que sabe dar um show aí nisso, né? Recentemente já tá dando um start, né? Que chega lá ver as meninas de rosa dançando, tudo bonitinho já. Que eu acho que é legal quando você coloca essa parte do teatro, porque você pode até fazer essas ações da própria comunidade, né? Que você consegue fazer uma peça de teatro, fazer a divulgação, os pais vão gostar de ver. As próprias... Eu tava vendo na Netflix lá que tem uma galera de uma instituição que eles montaram um próprio filme, né? Então, porque acho que foi aqui em Jaraguá, se eu não me engano, que eu tava até assistindo. E aí dentro do... Aí eu vou tentar dar uma ideia no que vocês já estão fazendo com grande valor, mas a gente sempre gosta de dar um palpite a mais. Porque se fala-se muito em monetização pelas redes sociais, não teria interessante assim encontrar alguém que fizesse esse trabalho teatral lá dentro e fizesse esse trabalho de divulgar, de conversar lá dentro, porque você acaba monetizando isso também. Sim, gostei, hein? Eu acho que isso seria bem legal você pegar, fazer essas peças de teatro, cria um grupo, que nem você já deve ter nas redes sociais. Então você coloca Blacks Urbanos Atores e aí você acaba aqui jogando para as pessoas assistirem. Boa, gostei, hein? Você vai colocar mais pessoas que aí acho que é cada dia um capítulo. Exato. Ai, cara, acho que eu vou pra lá com você, hein? Eu tô achando tô achando que eu vou ser diretor lá, então. Aí eu vou uma série boa ali na região. Mas bem leve, né? Não vamos nada... Não, mas coisa positiva mesmo.
Mas é legal você gravar um jogo de futebol, fazer alguma coisa. Eu acho que isso daí seria bem interessante você colocar. Eu acho que criança gosta de desenvolver, né? De criar historinhas. Ainda mais hoje com a tecnologia, né? Perfeito, cara. Não sei se eu vou ajudar nessa... Já vou te convocar. Nessa ideia. Ele podia ajudar, Olha porque que ele é formado em educação física. Não, mas já passei. Isso daí foi em 94. Pra passar né, vergonha. Eu não era nem nascido em 94. nem me peça pra fazer exercício. Isso aí já não funciona mais, não. Não aguenta mais. Nem personal trainer nasci mais pra ser. Me aposentei já, né? Você tá com 29 anos? 29. A idade da minha filha. Eu tô velhinho já. Não fala isso. Imagina eu, o que eu tô aqui, meu amigo. Dera eu, seus 29 ainda tá na vida boa. Tá até aí já... Vai passar agora pela experiência de pai, né? O bebê nasceu. Tá com uma semaninha. Ô, Denner, Mas ainda você acredita que eu não... Eu vejo Não ela, caiu dou a risada. ficha? Não, porque eu vejo ela, dou risada. Eu fico olhando pra ela. Ela não fala comigo ainda, né? Ela não me chama de papai. Mas é muito bonitinha, né? Mas Mostrei a foto pro mostrou sim, uma gata. Denner, se um jovem negro hoje viesse para você e falasse, Denner, tem um sonho, por onde eu começo? O que você... Por você. Tem que começar sempre por ele. Porque, cara, eu quebrei tantos muros assim, e eu vejo que o racismo, o preconceito não me afetou em nada, porque eu sempre fui eu. Que a mudança sempre foi eu. Mas entendeu? você sentiu já o Sim, racismo, senti, o mas ele tem que ir pra preconceito? cima, porque não adianta... Imagina... Você não pode achar que isso é uma barreira, né? Isso. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer Porque é destruir existe. ela, né? É Existe. sair do coitadismo, Isso, né? porque isso daí existe. Não adianta eu falar, não existe. Existe, mas eu vou parar? Eu não vou parar. Até no terceiro setor existe isso, onde que a gente vai existe, entendeu? Não, a gente não deve concordar e nem aceitar. Não Sim. aceitar, jamais. Mas Eu isso acho daí isso. existe. Mas que você sabe que pode acontecer e isso não pode te enfraquecer, isso é nítido. importante. Mas, vixe, muita coisa. Mas eu continuei. Tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que fazer acontecer. Aí chegava lá na comunidade, nossa, você cursa direito, também quer. Entendeu? A contadora da instituição que abriu meu CNPJ, ela me conheceu nas redes sociais, a Samira, hoje ela cursa direito através do Eita! Você vai inspirando pessoas, né? Aí, olha que legal. É isso. Entendeu? É a energia Mas que você se passou. hoje vi um jovem bater um papo comigo, eu falo, começa por você. Esquece o mundo, esquece. Tem que vir por você, porque você ficar nessa, vai passar anos e anos, você vai ficar aí. Aí não adianta, entendeu? Isso daí eu falo até para meus irmãos. Os caras hoje é empreiteiro, tá? Em Campinas, todos os lados e tal. Eles que tem um tempo para isso daí, não. Existe, vou fazer o quê? Entendeu? Tem uma fase mais pesada da pessoa xingar, humilhar. Não passei por isso, né? Não passei por isso, entendeu? Mas a gente Mas sabe pode que passar, existe. Sim. né? Mas se passar também, hoje eu vou levar essa pessoa como uma pessoa doente. Entendeu? Não vou xingar, não vou ofender, vou fazer, porque não adianta. O patamar que a gente segue, de inspirar pessoas, chegar numa linhagem dessa. Ofender, você vai ofender, vai gritar, dar murro, aí você tá lá na internet, lá o professor. De nada deu certo. Legal. E para fechar, Denner, qual é o lema do Denner? Gente, é tanto lema, Denner. Tem Fala dia que eu tô tão eles poético. Você gravou um poema, não, né? Não. É um dia de cada vez, né? Acho que o principal lema é esse daí, um dia de cada vez, fazer acontecer, não deixar nada passar e fé nas crianças da favela. Boa. E não depender dos outros para sonhar, né? Isso. Porque o propósito tem que vir de você. O principal ponto, gente, vou até olhar para a câmera. O principal ponto é você. Não adianta vir, pai, mãe, família, esquece. Porque se você se mudar primeiro, conseguir fazer acontecer, vai plantar semente, essa semente vai dar frutos, entendeu? Hoje eu fico feliz que domingo a Maria estava com cólica, né? Eu fui lá, não gastamos um dinheiro na farmácia, mas graças a Deus. Eu poderia estar pedindo, chorando, mas hoje eu tenho uma condição legal de até conseguir para minha geração agora. Que é merecido, né? Porque você sim, tá conseguir fazendo dar a uma sua estrutura parte. legal.
Talvez se eu estivesse chorando, sentado no sofá, se preocupando com meu pai bebendo cachaça, minha mãe doida, não tinha conseguido. Jogando a culpa na sua vida, né? É. Você tem que saber que todos têm problema. O que tem que saber é fazer superar, Sim, né? porque ainda mais a gente que vem de um ciclo fechado, é impossível as coisas. A gente fala, ainda está tudo muito longe ainda. Quando você quebra isso daí e fala, meu, é possível, muda tudo. Entendeu? Muda tudo. É Acho que o principal mesmo. ponto é isso daí mesmo. Acho que o desafio vem de dentro da gente, isso daí tem que ser quebrado dentro da gente. Esse dia eu tava até cortando o cabelo, eu falei, pô, a Dandara vai crescer um dia, mas tem que doutrinar essa menina, eu não quero dar tudo pra ela não, sabe? Você cuidou do filho de tanta gente, né? Agora tá na hora de você cuidar da sua também, né? Sim, mas o meu maior medo é porque hoje a gente consegue, que nem a minha sobrinha também, que é minha, hoje a gente tem uma condição legal, assim, pra viver, né? Eu não quero dar tudo pra ela, sabe? Eu quero ensinar, mas... Ela não tem que entender que é tudo fácil, ela tem que entender que você lutou, né? Isso, eu quero... Mas ao mesmo tempo dá dó, você não vai conseguir deixar de dar um presente pra ela. Acho que é um dos principais pontos isso daí. Vai me dar uma dor de cabeça. Mas eu acho que é muito do... Só para te tranquilizar, acho que é muito de exemplo, né? A questão de educação de filho, assim, acho que vai muito pelo exemplo. Ela vai ver o exemplo que você é, Sim. como ser humano, como Eu acho que você... pai, como, né, cidadão. Ela vai seguir. Ela vai... Amém. Eu Tô de diria... olho, hein? Fala assim, ó, O que eu diria para você, né? Não seja para ela o que o seu pai foi para você. Sim. Então, seja o que você gostaria que ele tivesse sido para você. Eu acho que isso você já vai fazer bastante para ela. Show, gostei. Até É hoje, sempre. meu pai agora parece que é meu filho, gente. Depois de velho. Agora Ele inverteu tá o morando lá em papel. Campinas, inverteu. Mas é legal também. Eu acho que isso Sim. daí faz aproximação e a valor, né? Acaba valorizando essa... E hoje ele se sente muito importante, né? Que ele liga e fala, pô, meus filhos, tudo legal, hein, meu? Vocês estão bem. E aí, meninos, como que tá? Não, pai, tá bem, tá legal. Pô, lá, meus filhos, que legal. Hoje... Tem daqui a orgulho, pouco vai falar né? da neta, Tem então, orgulho. né? Daqui a pouco vem aí, visitar a aí daqui a neta. pouco ele lembra, pô, você lembra quando tomava umas cachaças? Eu falei, que a gente não bebe mais. Que legal, Dê. Legal, Derner. Gostei assim, da forma leve que você levou a vida. Eu acho que isso daí serve bastante como exemplo. Acho que de todas as barreiras que você teve pela frente, você soube superar. Eu acho que tá até na sua forma de falar, de levar a vida mais leve. Sim. Gostei pra caramba. Não te conhecia, tive o prazer de estar aqui na mesa agora, conhecendo um pouco da sua história, sabendo o que você faz. Achei isso bastante gratificante. E a energia que você tem realmente é bem contagiante. Eu acho que isso você leva lá para a comunidade de forma bem tem tranquila. que levar, gente, porque ali é só por Deus. Viu? Mas, Mas é muito sempre legal. assim, né? Assim, eu gosto de levar as coisas sempre no sorriso, conversar. Dificilmente você vai ver eu bravo com alguma coisa. Meu. É que E você não- se eu tô, eu me escondo. Você não trouxe Até de raciocinar forma as pesada. coisas. A sua história, você não trouxe ela com forma pesada. Você trouxe ela como um acontecimento. Aconteceu na vida sua, como acontece na vida de outros. Sim. E a única coisa que você trouxe para nós aqui é que não seja uma vítima, né? Seja o seu... Seja protagonista da sua Protagonista. história, né? Do seu sonho. Seja Porque, o autor da sua tá história. cheio de vítima aí, depois culpa todo mundo. Isso, eu achei. Sabe? Achei que foi muito 10, Eu fui num cara. podcast um tempo atrás e a galera perguntou o que eu achava do Bolsa Família. Eu falei, posso ser sincero para vocês? Eu sou contra. Com o Bolsa Família a gente poderia trabalhar de outras formas, né? Poderia colocar como se fosse um seguro-desemprego. Você vai receber tanto tempo, mas durante tanto tempo você vai fazer curso. Depois você vai trabalhar Vai que ter seja. qualificação para receber esse Sim, seguro. e depois disso daí você vai entrar um certo trabalho. Isso daí é obrigação sua agora. Você não conseguir, infelizmente, não tem como eu te ajudar. Né? Eu peguei essa visão através desse curso que a prefeitura levou para lá. Falei, pô, por que a gente não segue essa linha assim? Né? Eu falo que não é nada 8 e nem 80, né? Eu acho que você falar que o Bolsa Família tem a necessidade, eu acho que tem. Sim. Mas Tem ela não sua pode função ser, social, mas ela não pode ser a pode única. ser a A sua única escora, forma. né? Ela Sim. não pode ser a sua dependência. Você não tem que ficar dependente dela. Tem que... Ela tem que ficar com você por um tempo. Então, estou falando bem assim nessa visão. Porque, meu, eu vejo se fosse assim, ficava tudo muito mais leve, né? Ficaria legal. Mas aí vai do contexto, Mas eu não sei. você já está recebendo alguma ajuda do governo? Você apresentou algum projeto já para... Já.
agora em junho, dia 30 de junho, começa um projeto de cultura lá. Mas provavelmente eu já gostei já o teatro. Bacana. Daí você coloca lá, Teatro Edson Freitas, hein? Eu quero o meu nome lá. Já que você deu pro Urbano, por que não dá o Edson Freitas Edson. também? Teatro Boa. Edson Freitas, hein? Aí agora Tá dia gravado, hein? Olha lá. Não, mas o nome ficou legal. Vou lá e Deu uma batizo. sonoridade Vamos lá. boa, né? Vamos lá que eu batizo. Legal. Não dá ideia, não. Você vai ter que batizar. Aí, dia 30 de julho, a gente começa um projeto junto com a prefeitura mais voltado para a parte cultural, né? Não, Ali legal. aqueles projetos de incentivo onde as empresas aportam alguma coisa via imposto de renda, você não fez? Não, tem porque ainda. é que hoje eu estava explicando até para uma galera que ONG é igual o ser humano, né? Ele precisa tomar algumas vacinas enquanto vai crescendo. Então a gente tirou o Pra CENTES, o CMDCA, aí agora vai atrás. Eu tenho que ver com o Nicolas, sei o que lá, público, aí vai até chegar num. Para poder. Isso. Tá bom. Beleza. Beleza, Denner, muitíssimo obrigada por você ter vindo lá de Itaquera, depois de um agradeço. dia de trabalho. Nossa, você Eu falou que lá agradeço. de Itaquera, aqui do lado. Não, gente, não, mas você não sabe onde é a comunidade, não Sim, é mas perto estamos aqui não, em Guarulhos, gente. Célia. Tá do lado, é parente aqui, é do lado. Não, A gente faz- tá junto. 3 anos que o Denner tá me chamando para ir lá, que eu não voltei Tem mais que ir lá. Desde Pega um sábado 2022 aí, eu não lá, fui mais. Edson. Não, vamos sim, é Vamos. muito legal. Vamos sim, agora me interessei assim, gente. Eu não fui mais porque é longe. Mas assim, é muito legal. O clima lá, a energia que Agora tá na flui, praça, né? tá lindo demais, que no meio da praça é muita árvore. Que legal. A gente não tá mais dentro da comunidade, né? Sim. Cresceu tanto que teve que pegar outro espaço. Legal. Gente, muito obrigado. Muito viu? obrigada. A gente vai depois. Bom, eu tenho os dados da instituição. Show. A gente vai pôr na chamada do vídeo, Beleza. tá? Mas é aquilo. O vídeo, como entra numa esteira de produção, só vai ser publicado lá para maio. Aí eu te aviso. Obrigado. Tá? E aí você divulga também nas suas Show. redes sociais. Bem, aproveitando os agradecimentos aqui, queria agradecer a Cutinari Gastronomia mais uma vez, né? Que ela esteve presente aqui no nosso podcast para que a gente pudesse estar promovendo todo essa entrevista, esse bate-papo com o Denner. A Grupo Ritaco e também a Trilha Empregos. Essas são os nossos patrocinadores aqui que, graças a Deus, estão realizando o nosso sonho. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Curte, compartilha, se inscreva no canal. O que mais que tem Vamos- que fazer? vamos E nos pedir- siga nas redes sociais também. E se Tá? possível, coloca lá no sininho, gente. Põe lá para a gente poder estar informando vocês aí toda vez que a gente publicar um podcast novo aí. Então vocês já vão estar tomando conhecimento. Tá ok? Até mais. Até mais. Beijo. Tchau, Gente, tchau. Tchau, tchau.